hoje tem Oi, história! amiguinho. História bíblica. Amiguinho. Então pode falar oi para os amiguinhos, filho. Oi, amiguinho. Vai dar um homem aqui. A história de hoje, Jorginho, é no mínimo impressionante. É sobre uma mulher chamada Rispa. Você já ouviu falar de Rispa, filho? Sim. Rispa não aparece nas histórias da Bíblia, porém, ela nos tem uma grande lição de vida. Sabe, filho? Em 2 Samuel, capítulo 21, ali diz que o rei Davi entregou aos gibeonitas os 7 filhos de Saul, para que eles pudessem executá-los a fim de fazer justiça, tirar da terra a culpa de sangue. E os gibeonitas mataram os 7 filhos de Saul e os penduraram. E entre esses 7 filhos de Saul, 2 ali eram filhos de Rispa. E Rispa, filho, se negou a abandonar o cadáver dos filhos. Sabe, filho, a lei mosaica dizia que ao anoitecer, ninguém podia ficar pendurado no madeiro. Devia descer os corpos e enterrar. Isso servia de consolo para aquela mãe aflita e também respeitaria as normas de Jeová relacionado com a dignidade da vida. E Rispa sabia disso. Mas sabe o que aconteceu, Jorginho? Quando anoiteceu, os corpos dos filhos de Rispa não foram enterrados. Eles continuaram no madeiro. E o impressionante é que passou-se um dia, 2, 3, uma semana, um mês, e aqueles corpos não foram enterrados, Jorginho. Olha que triste. É impressionante, mais impressionante ainda foi a atitude daquela mãe, filho. Ela se negou a abandonar os corpos dos filhos. É provável, filho, que essa mãe ficou de 5 a 6 meses vigiando os corpos dos filhos, espantando os pássaros de dia para que eles não comessem os cadáveres. E à noite, filho, ela não dormia. Ela vigiava os cadáveres de animais selvagens. Olha, impressionante a perseverança dessa mulher. E o amor e a fé que ela tinha, né, filho? É, meu filho, foi realmente momentos muito difíceis que ela passou. Qual que é a lição para nós, Jorginho? Pode ser que às vezes a gente ache que a nossa vida está fora do controle. A gente pode passar situações difíceis em que as normas de Deus e as decisões de Jeová moldem nossa vida, mesmo com grande custo para nós. Mas assim como Rispa, Jorginho, a gente tem que fazer tudo o que pode, continuar fazendo tudo o que pode para manter o nosso amor a Deus aceso. Isso. Espante os pássaros, filho. Espante os pássaros. Pensamentos negativos. Espante pensamentos negativos. Não permita que o amor a Deus se esfrie diante de dificuldades. E no caso da perseverança de Rispa, filho, você acha que fez diferença ela ficar ali por 5 ou 6 meses vigiando os corpos dos filhos? Sim, Jorginho, fez diferença. Sabe por quê? Chegaram no rei Davi. Falaram, olha, Davi, coitada de Rispa. Rispa tá lá há 5 ou 6 meses espantando os pássaros. Não dorme à noite vigiando os cadáveres dos animais selvagens. Aquilo comoveu Davi, sabe, filho, o rei Davi?
Ele sentiu muita pena de Rispa. Ele tá me dando. Sabe o que ele mandou fazer, filho? Ele mandou buscar os ossos de Saul, que estavam a uns 160 quilômetros dali. Estava longe. Ele mandou buscar os ossos de Saul, juntamente com Jonatã, e mandou fazer um enterro digno. Sim, mandou que os filhos de Rispa fossem enterrados no terreno da família, que ficava em Benjamim. E por essa Rispa não esperava. Olha só como foi bom para Rispa perseverar, porque ela teve por fim os filhos sepultados dignamente, juntamente com os ossos do pai, Esaú, né? Então valeu a pena perseverar. E qual é a lição que a gente tira no caso de Rispa? No caso de Rispa, filho, a lição que ela nos dá é que muitas das vezes, ao passar por dificuldade, a gente pode pensar que Deus não está vendo, a gente está passando por dificuldade e nada, Deus não está fazendo nada. Mas quando passar por dificuldade, meu filho, é bom lembrar que os outros estão observando. Sim, as pessoas estão observando o modo da gente agir. Não foi assim? As pessoas não chegaram lá em Davi e falaram: olha, Davi, coitado daquela mulher, tá lá há tanto tempo vigiando os corpos dos filhos. Então, olha, ela foi notada, ela foi observada. E às vezes a gente pensa: meu Deus, Jeová não está fazendo nada. Estou passando aqui por minhas dificuldades e Jeová não faz nada. Mas Jeová, ele pode estar usando o seu exemplo silencioso para mostrar a outros que ele vai recompensar aqueles que perseveram. Sabe por quê, filho? Jeová, ele ama recompensar aqueles que perseveram e ele recompensa de uma maneira que a gente nem imagina. Olha para você ver, Prisca não imaginou que Davi ia enterrar os corpos dos filhos dela e ainda ia mandar buscar os ossos de Saul. Então é isso. A Rispa, ela superou as dificuldades. E por quê? Porque ela sabia que ela seria recompensada. Na hora certa, a justiça de Deus ia agir. Embora a Bíblia não registra nenhuma palavra de Rispa, Jorginho, o exemplo dela deixou de fato Jeová impressionado. Sabe por quê? Porque Jeová quis que o seu nome e o seu exemplo fosse registrado no livro sagrado. E vale a pena estudar sobre ela, né, filho? Porque ela nos ensina a lidar com dificuldades. Ela era muito esforçada, filho. Pensa bem quanto esforço ela fez para que os pássaros não comessem os corpos dos filhos e nem os animais selvagens devorassem. Então vale a pena se esforçar, vale a pena perseverar, porque na hora certa seremos recompensados. Eu quis te contar essa história, filho, porque realmente eu fiquei impressionada com o exemplo de fé e força dessa mulher. Ele tá fedorento, mamãe. Vamos dar banho nele depois, né? O que você achou, filho, do exemplo de Rispa? Ela ficou vigiando os corpos dos filhos para os pássaros não comer. E Jeová deixou isso registrado na Bíblia para que servisse de lição para que nós perseverássemos diante de dificuldades. Fala tchau, tchau pros amiguinhos. Meu amiguinho, ele tá no meu colo, mamãe. Você gostou da história de hoje? Sim. Então pede aos amiguinhos para deixar um Nike Amadura. E pede para se inscrever. Um canal Amadura. E outra coisa, filho, pede aos amiguinhos para que eles leiam a Bíblia. Amadura. Pede aos amiguinhos, leiam a Amadura. Manda um beijo pros amiguinhos. Tchau, tchau, amiguinhos. Tchau, amiguinho. Fica com Tuba. tchau, tchau. Ele tá fedorento.
Au.